O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Acredita nisso? Respondeu Marta: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir a esse mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presente, você que está nos acompanhando também, celebrando conosco essa Santa Eucaristia na sua casa, na sua família. Hoje, como eu já disse, nós estamos celebrando a festa de Santa Marta. Pouquíssimas vezes nós ouvimos falar de Marta dentro dos Evangelhos, 3 vezes só. Capítulo 11, capítulo 12 de São João e depois no capítulo 10 de São Lucas. Esses 3 lugares nós encontramos Marta. Mas Marta e Maria e Lázaro, esta família, teve um papel fundamental na casa de Jesus e nos ensinou muitas coisas, ensinou e ensina muitas coisas. Dentre as coisas que eles podem nos transmitirem, eles nos convocam a sermos como eles foram, hospedeiros de Jesus. A nossa casa deveria ser lugar aonde Jesus hospeda. A nossa casa deveria ser aonde Jesus encontra aconchego, aonde encontra amor, aonde encontra a acolhida, sobretudo. Então esse é um dos ensinamentos que essa família nos ensina e que o Evangelho transporta para nós ou nos faz refletir nesse tempo de hoje. Uma outra coisa que o Evangelho nos ensina, e Marta nos ensina, ela nos ensina, nessa leitura, a olhar a morte como uma outra visão. O capítulo 11 inteiro de João se trata da ressurreição de Lázaro. É o símbolo da vida. E nesta leitura aqui, cortada no meio, a gente tem uma impressão, ou tem uma luz de que todo aquele que acompanha Jesus, nele terá a vida plena. Ou seja, a leitura de hoje nos ensina que aquele que acolhe Jesus, ele não morre jamais. Ele é eternamente presença junto com Cristo. Então, portanto, a nossa vida não resume só aqui. E essa é a razão pela qual nós celebramos hoje, porque Marta deu essa prova de confiança e de fé. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E foi a partir desse diálogo, então, que ela chegou a essa conclusão. Que Jesus, e nele está a vida plena.
Mas o que me chama muito a atenção aqui, nesse Evangelho, embora nós já sabemos que a vida não é só aqui, mas ela tem uma vida eterna, e esse é o projeto de Deus, mas está aqui nesse versículo 26, quando me chama a atenção essa frase de Jesus. Diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim, não morre jamais. O que significa isso? O que nós entendemos disso? Quem crê em mim, mesmo que morra, vive eternamente, não morre jamais. Vamos entender isso. Como é que Jesus explica isso para nós? E se a gente quisesse clarear isso de uma forma que pudéssemos entender que nós aqui somos hóspedes apenas, e que esse mundo passa e vai surgir uma outra realidade nova na nossa vida, na nossa plenitude. Vou iluminar com um exemplo, para a gente entender um pouquinho essa reflexão ou esse ensinamento de Jesus. Vamos imaginar que alguém more aqui em São Luís de Montes Belos e daqui ele resolve ir para o Japão. A vida lá certamente será uma outra vida. Então, quer dizer, aonde ele estava deixou de existir. Deixou de existir não, mas para ele não tem muito significado. A vida dele agora é lá no Japão e vai viver lá até que a morte o separe. Então não morreu, morreu para essa realidade e nasceu lá. Assim também é a nossa vida aqui. A gente sai dessa realidade humana e vai para junto do Pai. Então a gente só transporta de lugar. Um outro exemplo que a gente pudesse clarear mais isso ainda, vamos imaginar uma situação assim. Uma mãe está grávida de dois bebês gêmeos. E eles então vivem 9 meses no útero da sua mãe. E o dia do nascimento, nasce um. E depois vem o outro, claro, né? Isso é óbvio. Então aquele que vai nascer por último, certamente ele vai dizer assim: mas o que aconteceu com meu irmão? Será que ele morreu? Saiu da nossa realidade? Não. Então ele vai sair para um outro mundo, vai sair para uma outra realidade, uma realidade plena, uma realidade onde tem vida diferente. Enquanto ele estava vivendo no seu mundinho, seu mundo de útero, certamente eles achavam que ali era o mundo deles eternamente, e assim é. Mas vai descobrir que o mundo que vai surgir na sua vida é um outro mundo, que é a vida, por mais assim dizer, completa. Então essa é a interpretação que a gente faz. A gente sai de um lugar e vai para um outro lugar que traz para a gente a certeza de uma vida melhor. Então quem estava vivendo num mundo fechado, só de 2, agora vai conhecer o mundo onde tem mais pessoas, tem mais homem, tem mais mulher, tem mais situações de vida, e assim é. Então é assim que eu quero exemplificar esta realidade, para dizer que a morte é desse jeito, diz Jesus. Aqui nós estamos vivendo uma realidade, mas aqui nós somos passageiros. Aqui isso vai passar, uma hora passa e nós seremos então transportados para o reino eterno. Essa é a compreensão que nós temos desse texto no dia em que nós celebramos a Santa Marta, porque ela nos levou isso, proclamando que o Cristo era, no diálogo deles, o Cristo Senhor da vida, o Filho de Deus vivo. E Jesus então nesse diálogo fala para Marta, e fala para mim, fala para você, fala para todos nós, que quem crê nele tem a vida eterna, porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê não morre. Então quer dizer, a morte é simplesmente uma transferência daqui
para a eternidade. E esse texto de Marta, esse texto onde a liturgia escolheu para celebrar a festa de Marta, é exatamente isso, com essa grandeza e com essa luz da nossa vida para quem acha que o mundo é só aqui, não é? E Jesus está insistindo conosco. Além disso aqui, nós temos um fim que é a plenitude, que é a eternidade, e assim é. Os primeiros cristãos tinham a morte, não era como o fim, assim como nós também não temos a morte como o fim, mas para eles ali era o renascer, ou era o nascer para a eternidade, porque eles já conheciam a ressurreição, já conhecia o Cristo ressuscitado, e já sabia dos testemunhos que os discípulos davam em relação a isso. Essa é a visão que nós devemos ter, não é? A morte é uma vida nova que nasce, que brota, e que nós devemos manter firme nesse propósito de renascer eternamente junto do Pai. Então essa é a leitura que nós proclamamos do capítulo 11 de São João. E na mesma carta de João, que nós proclamamos como primeira leitura, no capítulo 3 e 4, ele fala dessa dimensão do amor. Capítulo 3 ele põe negativo, né? Quem não ama não conhece, quem não ama não sabe quem é Deus. E aqui é o contrário, né? Ele diz, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós, enquanto humanos que somos, cristãos que somos, discípulos de Jesus que somos, nós temos uma fonte de amor que pulsa no nosso peito. E é implantada pela força da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fonte que brota e que está plantada no nosso coração. E aí o Pai, por essa fonte, doou o teu próprio Filho por mim. Por isso João vai dizer que ele me amou primeiro, né? Então o Cristo dá a vida por mim, por você, sacrifica a tua vida na cruz e depois sobe para o Pai e nos dá de volta o Espírito Santo. Por isso nós temos nessa relação de Deus e Pai e o Cristo e o Espírito Santo a adoção dele, e alimentamos desta fonte que é o amor. E aí desta fonte que é o amor, sempre tem num relacionamento a iniciativa de alguém. Alguém precisa tomar iniciativa para poder amar. E João nos fala dessa iniciativa. Não foi nossa. A iniciativa foi de Deus. Ele nos amou primeiro. Nos amou de tal forma que Ele não deixa a gente morrer eternamente. E aí a carta completa, então, a leitura que nós estamos proclamando hoje do Evangelho de São João, né? Por esse amor, Ele não quer que nenhum dos teus filhos se percam. Ele quer que todos nós tenhamos a vida eterna. Esse é o capítulo 14 de próprio João, que vai dizer isso. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, né? E eu quero que onde eu estiver, estejam todos aqueles que o Pai me deu. Ou seja, todos aqueles que têm essa fonte do amor de Deus pulsando no seu coração, então terá o seu espaço, terá a sua morada na casa paterna. Então é esse o sentido da liturgia de hoje. Agora, só é capaz de enxergar esse amor quem ama, não é? E amar a Deus, primeiro tem que passar pelo crivo do amar o irmão. Aqui, se seguir a leitura no capítulo 4 de João aqui, 1 João, ele vai dizer assim: se você diz que ama a Deus a quem você não vê e odeia o teu irmão, você é mentiroso. Você não sabe amar porque você não conhece Deus, porque Deus é amor. Então é esse propósito que João nos faz nesse dia de hoje. Eu preciso de aprender a amar a Deus amando o irmão. Por isso ele diz assim: amem-se uns aos outros, amem os outros, ame assim, do jeito que você, ame também o outro que está do seu lado, o teu irmão, e assim é. Então esse é o sentido que nós hoje celebramos nessa festa de Santa Marta, que a gente saiba amar, como Marta e Maria amaram Jesus, como Marta, Maria e Lázaro amaram Jesus, né? O outro texto que
a liturgia de hoje também propõe que a gente quisesse proclamar, é aquele texto onde Jesus vai na casa das duas irmãs e Maria acolhe Jesus, fica aos pés dele conversando, e Marta então vai para os afazeres, né? E aí tem aquele famoso texto, né? Marta, Marta, não é? Você está preocupado demais com os seus afazeres. Dessa parte que Maria escolheu, que é a escuta da palavra, isso não será tirado dela. Então, quer dizer, Marta, mais uma vez, e Maria nos ensina, essa família nos ensina que a nossa vida é uma vida que precisamos de fazer dela. O sentido profundo é escutar Deus na sua profunda relação com Ele, como Pai, e depois de escutarmos, então, que a gente possa fazer a nossa missão se cumprir diante da realidade do cotidiano, e assim é. Peçamos a Santa Marta que interceda junto do Pai por nós, para que a gente saiba ser mais hospedeiro, mais amantes da natureza, mais acolhedor um dos outros, mais irmãos e mais amorosos uns com os outros, conforme João nos ensina na carta de hoje. Que Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, interceda por todos nós, para que possamos aprender a amar de todo o coração, com todo o sentido profundo que tem a mensagem que o Cristo hoje nos passa, que João hoje nos transmite, a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.